Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a mim e a você neste dia 26 de fevereiro, que essa leitura seja uma bênção, que ela fale ao nosso coração, que ela nos transforme, que ela nos edifique e que seja preciosa para o meu e seu coração. Continue firme na leitura, tá? Não desista, vá em frente, vale a pena. Como eu disse, há momentos, partes que você lê a palavra de Deus, em especial no Antigo Testamento, que são leituras mais difíceis, mas logo na sequência vem uma parte também mais fácil, uma parte mais narrativa, e a gente já acaba também fazendo com que aquele momento seja, não vou dizer mais fácil, mas seja uma leitura de mais fácil entendimento, ou que você possa perceber exatamente o que está acontecendo, tá bem? Hoje é dia 26, nós vamos ler os capítulos 3 e 4 de Deuteronômio, e diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 3: Vitória sobre Og de Bazã. Vitória sobre Og de Bazã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. O que está acontecendo aqui em Deuteronômio? Nós estamos vendo ainda sobre essa peregrinação do povo no deserto e como foi isso. Ou seja, a história sendo contada de uma forma um pouco diferente. Entre lá no Telegram para você assistir um vídeo que eu coloquei sobre a explicação deste livro. Está aqui na descrição desse vídeo o link para você ver lá no meu Telegram, tá bom? Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército. E lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas, algumas e portões com trancas. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião também conquistamos muitos dos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Esbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og, em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua casa era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e 4 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade bonita de Rabá. A divisão da terra a leste do Jordão. Versículo 12: Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também a metade do território de Gileade, com suas cidades. Também entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã.
o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e os Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste, as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão: embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a você, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para a terra que lhes dei. Moisés é proibido de entrar na terra, versículo 21. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses reis dos reis, ou a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Impressionante essa convicção também de Moisés. Também naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Olha só, suba ao topo do Monte Pisga, também hoje conhecido como Monte Nebo, e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué desta tarefa, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Capítulo 4. Moisés encoraja Israel a obedecer. Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpra-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá, e tomem posse da terra. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-peor. Ali o Senhor, o seu Deus, destruiu todos aqueles que adoravam Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, o seu Deus, estão hoje todos vivos.
Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que vocês estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, o nosso Deus, que está próximo de nós sempre que o invocamos? Que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e me ensinarão. E ensinarão seus filhos também a me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas, que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo, como vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma, havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês cumprissem na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Alerta contra a idolatria. Versículo 15 do capítulo 4. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Olha só. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, de qualquer modelo, de qualquer formato, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animais que rastejam pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, o seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como se vê hoje. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado de não se esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma. Olha só, preste atenção, Pois o Senhor, o seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. Deus não tem forma, a não ser quando Jesus Cristo veio e tomou a nossa forma. Essa é uma outra história. Então eu não posso pegar e fazer uma forma de Deus, seja de que produto for, não importa. Aquilo não é Deus. Deus, o Deus soberano que criou o universo, ele não tem forma.
Mas ele se manifesta na forma humana quando ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Isso é poderoso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e provocará a sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse, depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo, e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Deus já viu o futuro, né? Em 722 a.C., Israel, que é o reino do norte, foi destruído, e logo depois, em 586 a.C., o reino do sul, Judá e Jerusalém, também foram destruídos, foram levados cativos, um para a Síria, né? Lá em 722, e o outro para a Babilônia, em 586. Lá em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem podem ouvir, nem podem comer, nem podem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, o seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem, há somente um Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas as coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra, para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam esse fato e guardem firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio do leste, ao lado leste, as cidades de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto,
para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade, para a tribo de Gades, Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. Introdução ao segundo discurso de Moisés. Vamos finalizar a leitura de hoje. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os dois reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisgah. Gente, esta é a palavra do Senhor para esse dia, que ela possa ter falado ao seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Não se esqueça também de se inscrever se você não é inscrito e de compartilhar com alguém, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, tem o link lá do Telegram, onde eu já postei o videozinho explicando sobre a leitura de Deuteronômio, tá bom, meus queridos? Deus abençoe, fique na paz e até amanhã!